Bom, para finalizar essa parte das 5 forças de Porter, é interessante a gente dar uma olhada em um exemplo e em um formulário que nos traz uma metodologia que pode ser utilizada para efetivamente realizar essa avaliação. Considerem que a empresa que está sendo trabalhada é uma empresa fabricante de equipamentos de medicamentos genéricos, tá? Então, lembrem o que eu coloquei no último vídeo. Nosso mercado, o mercado dessa empresa, é o mercado de genéricos. Tem o mercado de produtos farmacêuticos, medicamentos não genéricos, que não faz parte do mercado principal dela. Eventualmente, o cliente de lá pode vir buscar o nosso produto, ou o contrário. Mas o nosso público-alvo é aquele cliente que quer muitas vezes um produto mais barato, um produto mais em conta, que não seja um produto de marca, mas que permita, por meio de um princípio ativo comum, resolver um determinado problema. Então, aplicando o conceito das forças competitivas para esse contexto, a gente vê aqui, nesse ponto central, a rivalidade entre os concorrentes. A primeira força, existem várias empresas que fabricam produtos, medicamentos genéricos, todas elas tentando ter uma posição competitiva melhor, tá? Dentro desse mercado dos genéricos. E aí, como nós conversamos, terá sucesso nessa disputa aqueles que melhor gerenciarem as 4 forças básicas. A primeira força são os fornecedores. Olhando especificamente para o poder de negociação da nossa empresa com os fornecedores, nós podemos observar 2 situações diferentes. Uma primeira situação é aquela que nós não temos poder de negociação. Quando se fala em fornecedores de matérias-primas para medicamentos, são grandes empresas mundiais que trabalham com produtos altamente diferenciados, muito caros, e que não dão margem para qualquer tipo de negociação. Então aqui nós temos que simplesmente nos limitar e nos ater às condições que são fornecidas por ela. Mas não dá para ser mais competitivo, vamos analisar assim, gerenciando essa força. Já para outros tipos de fornecedores, como por exemplo embalagens, que são empresas nacionais, muitas vezes empresas de menor porte, dependendo do nosso volume, o nosso poder competitivo frente a elas pode ser significativo. Então a gente pode optar ou por fazer um trabalho de tentar explorar ao máximo o nosso tamanho e a nossa força e extrair o que for possível dessa negociação, focando no curto prazo, ou em algumas situações tentar fazer um trabalho de parceria quando houver possibilidade de ganho num prazo um pouquinho maior. Então essa foi a primeira força. A segunda força são os entrantes em potenciais, são aquelas empresas que não atuam nesse mercado, que não trabalham com genéricos. Lógico, isso aí pode estar aberto a qualquer tipo de empresa, mas também, em particular, nesse caso, as empresas que fabricam medicamentos de marca. Se elas perceberem que esse mercado está ganhando corpo, tem mais clientes buscando esse produto, tem uma margem de contribuição interessante, pode ser que mesmo as empresas que fabricam medicamentos de maior valor agregado, de custo maior, elas optem também por fazer a sua versão genérica. Tá? Então, é uma possibilidade que haja essa entrada. O que pode nos manter mais ou menos livres dessa força? Talvez a manutenção de custos operacionais muito baixos. Talvez trabalhar com volume e com margens muito pequenas, estreitas, porque isso meio que afugenta essas empresas acostumadas a margens bem maiores. A vantagem que elas teriam que elas já têm uma capacidade, já têm uma capacidade instalada, já têm um know-how na fabricação de medicamentos, já tem uma redistribuição muito bem instituída, então é uma ameaça bem significativa. O que pode fazer, caso essa entrada de fato aconteça, o que pode tornar esse mercado bem menos interessante. Compradores seria mais uma força,
que nos leva a colocar em xeque como nós vamos lidar com os nossos clientes. Esses clientes hoje passam a ter muitas opções. Esse mercado de genéricos, por exemplo, é um mercado que tradicionalmente trabalha com preços mais baixos, né? E é um cliente, então, muito propenso a preços. Se nós não temos muitas opções de diferenciação, já que é um mercado que trabalha com produtos similares a produtos tradicionais, só que com custos mais baixos, percebam que em casos, em situações de excepcionalidade, até por ser algo ligado à saúde, por exemplo, não tem no mercado um medicamento genérico de determinado tipo. O que o cliente pode fazer? Ele vai esperar? Não, ele vai pagar mais caro. Às vezes pagando um empréstimo e tal, mas é uma questão de saúde. Às vezes a pessoa precisa de modo urgente daquele medicamento. Então, atrasos que eventualmente aconteçam ou elevação de preço fariam com que esse cliente naturalmente migrasse para ou a concorrência ou o próprio fabricante de produtos de marca, que não é bem parte desse trabalho, entraria o produto substituto. Mas o que faz com que o poder de negociação dos clientes seja alto em relação a essa empresa, o que dificulta ainda mais a sua competição. E por último, já falei um pouquinho sobre ela, a ameaça dos produtos substitutos. O principal produto substituto para os medicamentos genéricos são os medicamentos de marca. Lógico, pode pensar também, sei lá, na fitoterapia, em produtos manipulados, produtos naturais. Pode-se pensar nessa abordagem também, que em alguns casos pode levar clientes a consumi-los. Mas o que é mais comum é que, se não houver a referência do genérico, busque-se o produto de marca. Tá? Então, é um mercado muito forte, existem várias opções, embora preços mais caros, o que faz com que a nossa empresa não possa falhar, nem em relação a custo, nem em relação à qualidade, nem em relação à disponibilidade. Senão, o cliente tende a migrar para produtos dessa outra natureza. Tá? Então, vejam como é interessante fazer uma análise para entender um pouco melhor o contexto com base nessas forças e a partir daí definir as estratégias ou os focos, as prioridades que devem ser trabalhadas. Nesse contexto, é muito importante entender o que o Porter quer dizer como vantagem competitiva. Vantagem competitiva é o grande elemento de diferenciação. É o grande elemento que vai fazer com que a nossa empresa adquira uma posição mais confortável no mercado. Basicamente, existem 5 condições para que essa vantagem competitiva seja alcançada. Primeira delas, criar valor superior e percebido pelo cliente. Criar valor é criar diferenciais, criar algo que o cliente reconheça como importante, que ele queira receber e que ninguém mais tenha. Se isso acontece, o cliente tende a optar pela nossa marca. Mas, ao mesmo tempo, esse valor que é superior, que é único e que é percebido pelo cliente, tem que ser durável, no sentido que ele não pode ser copiado. Não adianta a gente criar algo revolucionário e na semana que vem todo mundo está fazendo exatamente da mesma forma. Nós não vamos ter como manter essa vantagem competitiva e nem vamos ter como auferir resultados que viabilizem, que paguem todo o investimento que foi feito para o alcance desse diferencial. Portanto, as outras 3 condições estão ligadas a essas, são elementos vinculados a essa necessidade de manter essa diferenciação no longo prazo. Ou seja, como é que isso pode acontecer? As fontes de diferenciação não serem claras para os concorrentes. Os concorrentes não sabem como nós chegamos a esse resultado. Ou por meio de fornecedores, ou de materiais, ou de tecnologia, ou de know-how. Tá? Então, para eles é um grande ponto de interrogação como chegar naquelas características que nós colocamos no mercado. Segunda possibilidade, para chegar em um resultado semelhante, é necessário muito investimento, é necessário muito tempo, é necessário pessoas extremamente qualificadas. E isso exige, além do tempo, investimento. Pode ser que não haja viabilidade na visão dos concorrentes para uma ação desse tipo.
E a terceira seria a ameaça de retaliação impedir a imitação, por exemplo, patentes. Se nós temos uma patente, um cliente e um concorrente lançam um produto que está protegido, ele pode ser acionado judicialmente e pode ter uma perda financeira significativa. Isso pode mantê-lo longe dessa nossa condição. Então, são três elementos fundamentais para manter essa nossa condição de valor agregado diferenciado, evitando que outras empresas possam fazer algo semelhante. Para que nós possamos avaliar de modo um pouco mais claro como a nossa empresa está em relação ao mercado, olhando para o modelo de Porter, essa planilha é muito interessante. Entendam a sua lógica, entendam o que ela vai procurar apontar. Aqui nós temos as 5 forças, estão colocadas aqui, e para cada uma das 5 forças nós temos elementos que as caracterizam. Então, rivalidade entre os concorrentes é a primeira força. Número de competidores. Quanto mais competidores diretos existirem, pior para a nossa empresa. Nossa capacidade de explorar nichos específicos de mercado também está nessa rivalidade com os concorrentes. Custos fixos e operacionais da empresa, diferenciação do nosso produto em relação à concorrência. Então são elementos, aqui são elementos sugeridos, né, de investigação, que estão vinculados a cada uma dessas forças. Do lado de cada um deles, nós temos o que é bom para a empresa, se é bom trabalhar em um nível mínimo ou em um nível máximo. Por exemplo, número de competidores diretos, o melhor para a nossa empresa é que esse aspecto esteja em um nível mínimo. Capacidade da nossa empresa explorar nichos específicos de mercado. O melhor para a nossa empresa é que isso esteja em nível máximo, e assim por diante. E aqui do lado é a análise que nós fizemos. Isso aqui diz respeito à análise do contexto que acabou sendo realizada. Como é que nós estamos em relação a cada elemento desse? Então, nesse nosso exemplo, em relação ao número de competidores diretos da nossa empresa, existem muitos competidores. Então a resposta é alto. Distante do que seria interessante para a gente. Nossa capacidade de explorar nichos específicos. Para a nossa empresa, o ideal é que fosse máximo, mas nós não temos uma boa capacidade. Foi baixa. Já por outro lado, quando se fala em custos fixos e operacionais, o ideal é que seja o menor possível. E nós temos um custo operacional pequeno. E aí percebam que em função desse cruzamento entre o que é bom para a empresa e a nossa situação atual, de acordo com a análise, nós vamos estabelecer qual a nota que a nossa empresa recebe. E a lógica é a seguinte: quanto maior a diferença entre o nível atual, entre a resposta, e o que seria referência, o que seria bom para a nossa empresa, maior vai ser a nota colocada. Então, de alto para mínimo, de baixo para máximo, a nota é 6. É uma diferença bem significativa. De mínimo para baixo, não tem diferença. Então, vamos colocar nota 1, é muito pequeno. Existe ainda uma categoria que pode ser menor do que o mínimo, né? 0, não existe alguma coisa nesse sentido. E num caso como esse aqui, diferenciação de preços dos nossos competidores, o ideal é que os competidores não trabalhem com diferenciação de preço, trabalhem com preços estáveis. Mas no nosso mercado há uma extrema diferenciação. E aí, como a diferença é muito grande, nota 9. No final, tira-se essa média. A média desses valores, dessa pontuação aqui, corresponde a 6,7, que é a nota que a nossa empresa tem em relação à rivalidade dos concorrentes. Faz-se a mesma análise por demais, e aí coloca-se tudo em um gráfico radar como esse. E aí a gente consegue visualizar quais são as forças que mais estão contra o nosso posicionamento competitivo, que, para esse exemplo, seria a ameaça de produtos e serviços substitutos e a rivalidade entre os concorrentes. Essas são as forças que mais exigiriam a nossa atenção. E dentro delas, logicamente, os fatores que mais deveriam ser trabalhados com mais urgência seriam aqueles que apresentassem essa nota em nível mais alto. Então, o modo da gente focar um pouco mais, da gente ir um pouco mais a fundo naquilo que deveria ser feito e, consequentemente, já ter uma indicação dentro do nosso planejamento em relação a estratégias e ações que deveriam ser executadas.